Queridos amigos, um bom dia. Hoje, neste dia 21 de fevereiro, segunda-feira da 7ª semana do Tempo Comum, o Evangelho nos mostra Jesus no momento de desabafo, que pode nos deixar um pouco espantados e, quem sabe, até um pouco perplexos. Isso porque Jesus utiliza umas palavras um tanto quanto duras ao se referir aos apóstolos e às pessoas que estavam ao seu redor, quando um sujeito, no meio da multidão, se aproxima de Jesus e fala da situação do seu filho, que estava possuído por um demônio, o qual os seus apóstolos não tinham sido capazes de expulsar. E Jesus então diz o seguinte: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei que suportar-vos? Realmente são palavras duras. Parece quase que Jesus, não aguenta mais estar no meio daquela gente aquela que não são diferentes de nós, porque também nós muitas vezes temos uma fé pequenininha. Porém, queridos irmãos, queridas irmãs, Jesus com isso não quer desprezar a cada um de nós. Não teria sentido, afinal de contas ele morreu na cruz por nós. O que ele quer é mostrar de uma forma muito clara que a nossa falta de fé não é porque Deus não nos dê a graça, não é porque nos faltem os auxílios divinos para que sejamos homens e mulheres de uma fé profunda e enraizada. Não temos fé, muitas vezes, porque nos falta a vontade de viver segundo a fé. Porém, também o Evangelho de hoje nos dá o exemplo daquele pai desse menino que estava possuído pelo demônio, que, apesar das dificuldades, coloca-se diante de Jesus e com uma profunda simplicidade e humildade diz: eu creio, Senhor, tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé. E é essa atitude que eu e você devemos ter. Sermos simples e humildes e admitir que sim, nos falta fé, mas queremos crescer na fé, queremos ser coerentes. Porém, atenção, não pensemos, até pelas palavras de Jesus e o contexto do Evangelho, que ter fé significa simplesmente ter uma profunda convicção que Deus, que Jesus vai fazer tudo aquilo que peçamos, basta que tenhamos fé. Não é isso. Ter fé não é ser pretensioso achando que Deus tem que escutar tudo aquilo que eu peço. Até porque a fé, em primeiro lugar, nos leva a reconhecer a majestade de Deus. Nos leva a reconhecer que nós não temos nenhum direito diante de Deus. Porém, que Ele é misericordioso e é meu Pai. Portanto, eu me coloco diante dele pela fé, não como alguém que exige algo, mas alguém que, como uma criança pequena, se coloca diante do seu Pai. E é por isso que a fé é, acima de tudo, uma profunda sabedoria. Sabedoria essa que São Tiago, na primeira leitura de hoje, nos falava. Estamos no capítulo 3º da carta de São Tiago. E ele diz o seguinte: caríssimos, quem dentre vós é sábio e inteligente? Que ele mostra por seu reto modo de proceder, na sua prática em sábia mansidão. O que significa isso? Que a fé nos leva a não sermos soberbos, a não sermos aqueles que se acham melhores, porque eu tenho fé, mas todo o contrário, a sermos mansos, a sermos humildes, justamente porque reconhecemos que tudo o que temos, tudo o que somos, tudo o que podemos, vem de Deus, é dom de Deus. Também o Salmo responsorial, o Salmo 18, nos colocava diante dessa perspectiva, que é a perspectiva do homem de fé, que reconhece que a sua sabedoria, que reconhece que aquilo que ele tem de bom, seu reto agir, ou seja, o seu comportamento, é um comportamento que não é nada senão o reflexo daquilo que Deus coloca no seu coração, daquilo que Deus ensina.
O Salmo dizia o seguinte: a lei do Senhor, Deus é perfeita, conforto para a alma. O testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes. E é isso que nós hoje somos convidados, eu e você, a experimentar. Numa outra passagem do Evangelho, Jesus falava que aquele que tivesse uma fé pequenininha como um grão de mostarda, que nada nos seria impossível. Repito, não nos seria impossível, não porque temos a pretensão de que Deus tem que nos obedecer, mas porque teremos a convicção de que nosso Pai há de nos prover tudo aquilo que precisamos. O pão nosso de cada dia que pedimos todos os dias na oração do Pai Nosso. E que assim seja. E que Deus abençoe a todos e que lhes conceda uma semana maravilhosa, abençoada, cheia de fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.